Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar a nossa vida em ordem e começar a nossa apostila de número 4? Sim! Então peguem a apostila 4 e coloquem em ciências lá no capítulo 1, tá? Que vai começar aí na página 2 e 3. Nesse capítulo 1 se chama Ao Longo de um Dia e nesse capítulo 1 a gente vai aprender, né, as fases que tem um dia, ou seja, as escalas do tempo, né? Quando a gente pensa num dia, a gente nota que não fica o tempo todo de manhã, nem o tempo todo só à tarde, nem o tempo todo só à noite, né? E a gente vai aprender mais sobre esses períodos, tá? E aí, primeiro ano, a gente tem as nossas bolinhas. Mas essas bolinhas de hoje não é só em relação à imagem, é também em relação aos poemas, tanto na página 2 como na 3, tá? Na página 2 a gente tem um poema que se chama Amanhece. Olha só que a Pro vai ler, presta atenção. Então o título se chama Amanhece. Vaga lume encerra sua conversa com as estrelas. Orvalho se acomoda no colo do gramado. Coruja retorna de suas andanças. A madrugada cutuca o galo no mourão empoeirado. Mourão é como uma estaca, tá bom, primeiro ano? Pedaço de madeira, vamos pensar assim, que sustenta as cercas. E a lua adormece. O sol aparece e até parece que acende a sua luz, bem mais cedo do que o resto do mundo está acostumado. Quem escreveu esse poema foi Lalau e Laura Beatriz, certo? Então, nesse texto Amanhece, a gente nota que tem características de quando amanhece realmente o dia, né? Quando a gente amanhece, se for bem cedinho, a gente vai lá fora, a gente nota que o tempo está um pouco úmido, né? Se a gente mora no campo e sabe, né, que as corujas, elas amam sair à noite. Então, quando amanhece, elas estão voltando para casa. Quem mora no campo e sabe que o galo canta só quando amanhece, não é assim? Aquele está sonolento, que ainda está amanhecendo. Então, esse texto fala de características de quando o sol aparece, certo? Quando amanhece. Nesta página 3, a gente tem um texto que se chama Anoitece, certo? Então, presta atenção, se você reparar, ó, a coruja que a Pro falou aqui, que nesse texto estava voltando para casa, né, no amanhece, no anoitece ela está saindo, olha só. Então, presta atenção, o texto aqui é Anoitece. Homens e passarinhos voltam para casa. À tarde, fecha os olhos, até que o dia todo se vá. A barulheira dos bichos perde lugar para a quietude. A escuridão abraça tudo o que há. Assombrações saem do mato para atazanar e se divertir. É hora de apagar o lampião, rezar baixinho e dormir. Quem escreveu esse texto também foi Lalau e Laura Beatriz. Ambos os textos no livrinho O Caminho da Roça, tá? Escrito e publicado, né, no ano de 2012. E aí a gente tem as nossas bolinhas, né? Ah, mas antes deixa eu comentar aqui sobre o texto. Esse texto Anoitece também tem características de quando anoitece, muito simples, de quando fica escuro, né? Que é quando os homens vão voltando para casa de um dia de trabalho, né? Que os passarinhos vão ir para os ninhos também, né? Aqueles passarinhos que não têm o hábito noturno igual as corujas, que as corujas gostam da noite, né? Esse texto também fala que quando vai anoitecendo as coisas vão ficando mais silenciosas, não é assim? Também fala, né, que vai aparecendo as assombrações, porque geralmente é à noite que a gente tem medinho, mesmo a gente sabendo que a assombração não existe, não é assim? E também fala que a noite é o momento que a gente ora antes de dormir. Muito, muito, muito fácil, certo? Características também de quando anoitece. E aí, na primeira bolinha, agora sim, pergunta aí para vocês, ó. Esses poemas falam sobre 2 momentos que tem em um dia. Quais são esses momentos? Fácil, né? Primeiro ano.
é até o título desses poemas. O que é então? Então responde aí para o adulto que está com você e depois a gente confere. Na outra bolinha, na segunda bolinha, fala assim, ó. Como são determinados o início desses momentos? Dica, pense em como fica o céu em cada situação. Então vamos pensar assim, primeiro ano. Quando amanhece, quem aparece no céu? Como fica o céu? Quando anoitece, quem aparece no céu, né? E quem vai embora? Fácil, muito, muito, muito fácil. Então responde aí para o adulto que está com você e depois a gente confere. Lá na página 4 e 5 continua-se a explicação, né, sobre os períodos de um dia, os períodos diários. Então preste atenção que a Pro vai ler todos esses textinhos, tá bom? Lá na página 4 fala-se assim: os períodos diários, né, ou escalas do tempo. O dia pode ser dividido em 3 períodos. Quais são esses períodos? Manhã, tarde e noite, né? Isso todo mundo sabe. Para conhecê-los, observe a imagem e leia os textos. A manhã começa quando o sol nasce e o dia fica claro, o que costuma acontecer por volta das 6 horas da manhã. É quando o céu está realmente bem clarinho. O período da manhã dura até as 12 horas, ou seja, até o meio-dia. E aí a gente tem a imagem, né, da menina amanhecendo, de pijaminha, bocejando. E logo abaixo a gente tem um grupinho de crianças, né, com o seu doguinho, observando as estrelas. E na página 5 continua a se falar sobre o texto, agora sobre o período da tarde. O período da tarde começa ao meio-dia, quando o sol está bem no centro do céu, quando a gente está o dia bem no topo de claridade, está bem claro já, quando está muito sol, sabe, verão, quando o céu está bem claro, a gente nota o sol lá no centro do céu, bem no meio, né? E aí fala assim, ó, com o passar das horas, chega o anoitecer, quando o sol se põe, ou seja, quando a gente para e pensa, vamos pensar no pôr do sol, né? O pôr do sol é o momento que o sol vai embora para a lua aparecer, não é assim? E aí, logo abaixo, a gente tem aqui, né, no período da tarde, aquele grupo que está aqui brincando, com o doguinho também, e logo abaixo mais um pedacinho de texto. A noite é o período entre a tarde e a manhã. Ela começa quando o sol se põe e o céu fica escuro e acaba quando o sol nasce clareando o dia, certo? Então aqui está falando dos 3 períodos de um dia, as características de cada um. Manhã, quando fica claro, certo? À tarde, quando o sol fica lá no meio do céu. E à noite, quando o sol vai embora, não é? E aparece a lua, as estrelas e a escuridão, né? O sol vai embora, não tem mais claridade, então aparece a lua, a gente nota a lua e fica escuro. Fácil, né? Os próximos slides, a Pro vai explicar o período, né? O tempo que é considerado manhã, que é considerado tarde e a noite, tá bom? Amanhã, como estava aí no texto, né? Ela vai das 6 horas da manhã até o meio-dia. Isso vocês já perceberam no texto, tá? Quando vocês verem 12 horas e for no período que esteja claro, a gente está falando de meio-dia, tá bom? Então amanhã vai das 6 horas da manhã até meio-dia. O período da tarde, ele vai do meio-dia, né? Algumas pessoas vão falar para vocês que vai do meio-dia e 1, né? Até as 18 horas, tá bom? Mas a Pro colocou aqui nos slides exatamente como vocês vão encontrar aí em qualquer livro, em qualquer site, tá bom? À tarde
vai então do meio-dia até as 18 horas. 18 horas, se não tiver o sol mais, é às 6 horas da tarde. 18 horas é a mesma coisa que 6 horas da tarde, tá bom? Aí, primeiro ano, à noite, certo? A noite mesmo, ela vai das 18 horas até as 24 horas. Vocês vão encontrar 24 horas, como também 00 horas, que é a mesma coisa que meia-noite. Então, a noite mesmo vai das 18 horas, que no caso seria às 6 horas, até a meia-noite. Tá bom? Fácil. Aí vocês vão me perguntar, professora, e o resto do dia, né? Qual é o nome do restante das horas, né? Porque se a noite vai das 6 horas até a meia-noite, qual é o nome do período, né? Da meia-noite até as 6 horas. A gente chama primeiro ano de madrugada, né? Que vai das 0 horas, ou seja, da meia-noite até as 6, tá? É muito fácil, certo? A madrugada a gente vai considerar aí como também noite, né? Como uma parte da noite, porque em ambos os períodos, né, tanto a noite como a madrugada, ainda está escuro. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Em ciências, na página 6, começa assim então as atividades e fala-se assim na questão 1, ó, observe as cenas e identifique o período do dia em que elas acontecem. Coloque, né, ou assinale com a letra M para a cena que passa de manhã. Coloque a letra T para a cena que está acontecendo à tarde. E coloque a letra N para a cena que mostra um acontecimento que está à noite, né? E aí, primeiro ano, muito fácil, né? Fácil. Esse daqui é o quê? É tarde, é manhã ou é noite? Ah, professora, é tarde, muito bem. Então, você vai colocar o que aqui? Um T, muito bem. É a tarde porque eles estão o quê? Almoçando. Se você olhar aqui, ó, o solzinho no centro, né? A claridade. Ninguém almoça de manhã, então só pode ser à tarde. Fechou? E aí vocês vão observar os outros. Na questão 2 fala assim: determine com os colegas e o professor os horários aproximados em que começam e terminam os períodos de um dia. Isso é fácil, né? A Pro acabou de explicar. Que hora começa e termina amanhã? Que hora começa e termina à tarde? Que hora começa e termina à noite? Lembrando que à noite a gente também vai considerar a madrugada, tá bom? E aí? Fácil, teve dúvida, é só voltar um pouquinho os slides. Na questão 3 fala assim: qual é o evento que marca a transição da tarde para a noite e da noite para a manhã? O que está acontecendo com o sol em cada uma dessas situações? Primeiro ano é muito fácil, né? Estão fazendo aí 3 perguntas para vocês. Como que é o nome, né? De quando tá à tarde e vai anoitecendo. Ah, pronto, já dei a resposta. Quando está à tarde para a noite, é o título de um daqueles poemas. É a mesma coisa, né? Da noite para a manhã, como se chama? Também o título de um daqueles poemas. E aí você vai me falar o que está acontecendo com o sol quando amanhece e quando anoitece. Fechou? Fácil. Ó, dei outra vez a resposta. Na página 7, a gente tem um textinho muito fofinho, certo? Que também já fizeram até musiquinha desse textinho, só que a Pro vai ler como textinho, tá bom? Quem escreveu foi Vinícius de Moraes e esse texto se chama O Relógio e fala assim, ó: passa tempo, tic-tac, tic-tac passa hora, chega logo tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria
de fazer meu tic-tac dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então aqui tá falando dos relógios, né? Olha só que fofo. E aí a gente tem a interpretação. Fala-se assim na página 8. Marque a alternativa correta. Quem é a personagem que está falando no poema? Será que é uma pessoa? Será que é o próprio relógio ou um sol? Fácil, né? Na questão 1 ainda, mas na segunda bolinha. Essa personagem demonstra alguns sentimentos? Não, demonstra alguns sentimentos. Quais são eles, né? Pelo jeito que a Pro leu. O relógio tem pressa e está cansado? Amor e alegria ou dor e tristeza? Todo relógio, a característica do relógio, se você assistir, eu acho que é a Bela e a Fera, qual era a característica do relógio? Eles são o quê? Eles são apressados e cansados? Eles têm amor e alegria ou dor e tristeza? Fácil, né? Terceira bolinha. O que representa o tic-tac do poema? O som de uma campainha? O nome de uma pessoa ou o barulho de um relógio? Fácil, né? Questão 2. Qual é o seu período favorito do dia? É a manhã, a tarde ou a noite? E por quê? Represente uma atividade que você realiza nesse período. Então, você vai me falar qual é o seu dia preferido do dia e por que você gosta dele. E depois você vai desenhar você fazendo alguma atividade nesse período do dia que você falou que gosta muito. Na página 9, que é a última página desse capítulo 1 de Ciências, no Vamos Relembrar, fala assim: encontre no diagrama abaixo 6 palavras sobre o assunto estudado nesse capítulo. As 6 palavras que vocês vão ter que encontrar aqui são essas: tarde, sol, amanhecer, anoitecer, manhã e noite, certo? Só que a palavra manhã, vocês vão encontrar aí nesse diagrama, né, nesse caça-palavra, sem o tio, vai estar como manha, né, manha. Não vai ter o tio, tá bom? Essa é a dica que a Pro dá e vai ser muito, muito, muito fácil. E na questão 2 fala assim: elabore um pequeno texto utilizando as palavras que você encontrou no diagrama. Então, com a ajuda do adulto que está aí com vocês, vocês vão usar essas mesmas palavras que estão aqui, que vocês vão encontrar aqui no diagrama também, e vão me fazer um textinho, tá bom? Muito, muito, muito fácil. Prozinha vai dar um tempo para vocês verem o vídeo, certo? Teve dúvida, vocês já sabem, pode chamar a Pro e daqui a pouco a gente corrige, tá bom? Tchau, primeiro ano. Até mais.